Oi, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais de como que a UERJ quer que você tenha o conhecimento de literatura, para você poder responder as perguntas de literatura, eu trouxe aqui a pergunta que a gente tem na questão 14, que temos da prova da UERJ, para a gente poder dar uma analisada, inclusive para a gente poder conseguir entender um pouco mais de literatura. Mas lembrando também que quando a gente tem a prova da UERJ, a gente sempre tem leituras que são da parte de língua portuguesa e de literatura. Então, no exame de qualificação que a gente teve da UERJ 2024, que teve o ano que foi feito de 2023, tivemos a leitura do livro Meu Amigo Pintor, de Lígia Bojunga. Então, é-se esperado que você tenha algumas perguntas que são de interpretação de texto e gramática, perdão, de literatura, que você já tenha que saber um pouco da narrativa. Alguns de gramática não necessariamente você precisa saber, porque você vai analisar alguma coisa do trecho, então você pode, às vezes, se salvar de não precisar ler, mas é muito aconselhável que você leia. Por exemplo, a gente vai perceber que nessa pergunta, a leitura do livro anterior não é tão necessária, porque a gente vai ver aqui um exercício sobre figuras de linguagem. Então vamos perceber aqui na questão 14 como que funciona a pergunta. O teu amigo pintor foi pro inferno. Levei um susto tão grande que a fala nem saiu logo. Ela disse, ele se matou e diz que quem se mata vai pro inferno. Empurrei o diabo da garota longe e vim embora. A passagem acima indica certa compreensão do suicídio, associado a algumas crenças. Em relação a tal compreensão, a alternância entre as palavras inferno e diabo nas falas das personagens sugere uma crítica. Essa crítica se constrói por meio da seguinte figura de linguagem. Letra A, ironia. Letra B, antítese. Letra C, metáfora. E letra D, eufemismo. Então o que a gente vai ter? Para cada uma dessas figuras de linguagem, a gente tem que realmente uma construção, ela vai ser feita com cada uma delas para a gente poder entender. Então você já deveria saber já um pouquinho de figuras de linguagem. Apesar de eu fazer essa explicação breve por agora, pode ser que ainda assim fica meio difícil você conseguir identificar qual que delas vai ser. Por exemplo, a letra D é eufemismo. Eufemismo é quando você tenta amenizar uma situação para poder não falar exatamente as palavras ou para você poder suavizar a seriedade de algo. Por exemplo, em vez de você falar que alguém morreu, você fala que alguém passou dessa para melhor, ou que alguém foi assassinado, que alguém perdeu a vida. Então, por exemplo, aqui a gente não tem uma suavização, porque de fato a gente tem a pessoa falando que a pessoa foi direto para o inferno, então, ou seja, que morreu, e não somente morreu, mas também como vai sofrer o resto da vida. A gente tem que na letra C temos uma metáfora. O problema é o seguinte, em figuras de linguagem a gente tem a metáfora como a mãe de todas as figuras de linguagem. No que a gente vai ter, tanto de eufemismo, antítese e ironia, a gente tem que a metáfora ela meio que passa por todas essas outras também construções. Mas o grande problema da metáfora é que ela precisa conectar duas informações, fazendo com que as duas tenham um significado que se pareçam figurativamente falando. Até agora, pelo uso que a gente tem inicialmente de inferno e de diabo, podemos pensar numa metáfora, mas eu acho que a gente pode ter alguma coisa que seja um pouco mais específica. Quando a gente vai ver a letra B, antítese é quando a gente fala de ideias opostas que se aproximam. Ou seja, quando a gente fala de ideias como, por exemplo, bom e mal e quente ou frio, que elas estão unidas. Inferno e diabo continuam sendo do mesmo âmbito de ideias, do mesmo plano de ideias, e não tem uma diferença tão grande de usar um e o outro. Mas o que a gente usa de ironia é o engraçado por quê? Porque a gente tem a acusação da menina falando que o amigo pintor foi pro inferno e a própria menina que ouviu a notícia empurra aquele diabo. Ou seja, a ironia ela é causada por a gente utilizar uma frase ou até mesmo um estilo de fala ou até mesmo uma expressão, sendo que a gente não esperava que aquilo fosse acontecer. Como, por exemplo, a gente pensar que a menina que está falando de inferno ser empurrada e ser chamada de diabo. Então o que a gente vai ter de alternativa correta, de fato, vai ser a letra A, que vai ser ironia. De fato, uma metáfora aqui não é o que vai ser reusado, porque assim, a gente tem uma metáfora, mas mais do que uma metáfora que a gente está conectando apenas significados, a gente está conectando também o contexto, que a gente não espera que aquilo seja dito naquela situação. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu dessa pergunta ou de outras perguntas da UERJ, escreve aqui nos comentários por gentileza. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!